porque a Polícia Militar aqui do estado prendeu ao menos 17 detentos que voltaram a cometer crimes durante a saidinha do feriado de Natal. Está conosco o Fabrício Naitsky. Fabrício, esse é o motivo de muitas críticas, inclusive esse benefício que é concedido no sistema prisional brasileiro, e os efeitos a gente continua acompanhando. Seja bem-vindo, muito bom dia aqui ao Jornal da Manhã. Seja bem-vindo, Fabrício. Bom dia, Matos. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Uma excelente segunda-feira a todos. Foram 17 detentos presos, como você destacou, aqui no estado de São Paulo, desde o primeiro dia da saidinha de Natal, que foi no último dia 23, a última terça-feira, até amanhã de ontem, domingo, dia 28. Esses dados foram informados pela Polícia Militar, pela Secretaria de Segurança Pública do estado. Os casos desses detentos presos durante a saidinha incluem diversos tipos de crimes aqui no estado. A gente está falando de violência doméstica, tentativa de estupro, tentativa de homicídio, roubo, furto à residência. Na cidade de Indaiatuba, por exemplo, aqui no interior do estado, foi registrado um caso de sequestro e extorsão a um idoso que foi sequestrado dentro do próprio carro e levado a uma agência bancária para sacar dinheiro e entregar ao criminoso. Esse idoso foi recuperado, foi resgatado na cidade de Sorocaba, e esse detento que estava na saidinha foi preso novamente. Também dois casos em Taubaté, no Vale do Paraíba, uma tentativa de estupro, uma tentativa de homicídio também. Casos registrados na cidade de Pirangi, na cidade de Nova Odessa, ali também próximo a Campinas. São 17 detentos, como a gente destacou, que já foram presos, mas o número, Matos, de infrações registradas pela polícia é muito grande. 994 infrações registradas pela Polícia Militar de pessoas nessa condição da saidinha, mas ao todo são 865 detentos que descumpriram as regras. Então, alguns deles chegaram a descumprir mais de uma regra nesse período desde a última terça-feira. Não tem nenhuma semana que começou a saidinha de Natal. Quais são algumas dessas regras, inclusive, que foram descumpridas por esses detentos? Uma delas é o uso da tornozeleira eletrônica. Outra regra é permanecer no município determinado pela Justiça e apenas nesse município. A proibição de ficar fora de casa, fora da sua residência, no período entre 7 da noite, 19 horas, e 6 da manhã. Além também da proibição de frequentar bares, casas noturnas e a utilização tanto de bebidas alcoólicas quanto de drogas ilícitas. Aqui no estado de São Paulo, 30 mil detentos são beneficiados com a saidinha de Natal. Eles devem retornar aos presídios aqui do estado no próximo dia 5 de janeiro. Então, é um período de um pouco mais de 10 dias. Esse benefício não é concedido a todos os presos, são apenas para aqueles que estão no regime semiaberto, aqueles que já cumpriram 1/6 da pena no caso de réus primários, condenados primários, e 1/4 para aqueles que são reincidentes. Então, os números chamam bastante atenção, quase 1.000 infrações detectadas pela Polícia Militar em menos de uma semana de saída temporária de Natal. Matos. Fabrício Naitsky, que daqui a pouco ele retorna conosco na programação da Jovem Pan. Mas agora é hora de análise aqui no Jornal da Manhã. A Ana Beatriz Rich está conosco. Ana, sempre é essa reclamação, as pessoas não entendem essas saidinhas e muitas vezes as pessoas recebem esse benefício, que é muito criticado, e voltam a cometer crimes graves, como trouxe agora o Fabrício Naitsky. Seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Patrícia. Todos que nos acompanham. Realmente, essa questão da saidinha do Natal, todo ano aparenta, piora
no cometimento de crimes e infrações. O que a gente vê é um instituto que já está totalmente defasado e desvirtuado daquilo que era a intenção dele original, que era justamente permitir uma ressocialização gradual daquele preso que já está em vias de ser colocado no regime aberto, para que ele vá pouco a pouco retornando ao convívio social. Ocorre que, na prática, a gente viu, o Fabrício estava comentando, as infrações cometidas por presos que estão nessa saidinha temporária são muito significativas e, como você mesmo mencionou, envolvem crimes graves, envolvem delitos que não podem ser cometidos sob hipótese alguma. Portanto, é mesmo um momento de se reavaliar a concessão desse benefício ou, ao menos, de se avaliar uma melhor metodologia de controle daqueles que estão utilizando desse benefício. Por quê? Porque, veja bem, a gente não consegue controlar. Às vezes as tornozeleiras não funcionam, não são suficientes. Vimos que existem uma série de restrições e vimos aí que quase 1.000 violações em 30 mil presos que foram que tiveram essa saidinha concedida. Portanto, é algo, infelizmente, muito grave, que tem uma tendência de piora e que a gente realmente precisa reavaliar. E é um sistema todo, né, Ana, que falha, né, nessa ressocialização desses detentos, né? Uma vez presos, quando eles saem, mesmo que não seja a saidinha para essa reintegração com a sociedade, não existe um modelo hoje adotado no país para que isso aconteça de forma, para que todos ele continue conseguindo evoluir ali com a sua vida e também a gente se sinta segura com esse processo, né? Pois é, quando a gente fala em pena, em cumprimento de pena no Brasil, a gente sempre falou nessa questão da ressocialização. Mas o fato é que as unidades prisionais ao redor do Brasil, elas são incapazes de promover essa ressocialização. O que a gente vê são verdadeiras escolas da criminalidade dentro dos presídios. E não é incomum a gente falar em presos que saem pior do que entraram das cadeias. Portanto, quando a gente fala da crise na segurança pública, a gente não pode esquecer de avaliar o sistema prisional como um todo, porque ele não está cumprindo a sua função. E é por isso que existe uma tendência de muitas pessoas de falarem: tranca, joga a chave fora e não deixa sair nunca mais. E não é para isso que o sistema prisional foi concebido. Não foi isso que foi pensado quando as regras de cumprimento de pena foram criadas. O problema é que estamos falhando, o Estado está falhando nesse cumprimento de pena, nessa ressocialização. A gente está falhando em não promover dentro da prisão o necessário para que esses presos consigam voltar à sociedade e deixem de cometer crimes. O que a gente está promovendo é exatamente o contrário. Existe o crime organizado, ele domina o sistema carcerário, ele faz com que as pessoas que conseguem esse tipo de benefício saiam ao seu favor para cometer novos crimes. E é isso que a gente precisa proibir.